皆さん、こんにちは。 Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início à 62ª Convenção dos Nikkeis no Exterior. Agradecemos a presença de todos os senhores e senhoras. Devido à pandemia que ainda assola o mundo, o nosso evento vai dar continuidade da mesma maneira que o ano passado, em modo online. Eu sou o mestre de cerimônias de hoje. Eu sou Haramoto Yoshihiro, da Associação dos Nikkeis e Japoneses no Exterior. A emissão de hoje estamos sendo utilizados com a grande cooperação e também com preparação dos equipamentos da Kyodai Lemixtan. Hoje a apresentação será feita com base no japonês, mas temos a tradução simultânea em inglês, espanhol e português. Embaixo do painel tem favor clicar o clique do idioma, escolhendo o idioma que querem escutar. Solicito que não sejam executadas as capturas de telas e também a gravação. O que for gravado, que vai ser gravado, o evento de hoje, e vai ser divulgado no YouTube. Quem tiver interesse, por favor, acesse no YouTube. Então, vamos dar início à nossa 62ª Convenção dos Nikkeis no Exterior. Primeiramente, teremos as palavras do presidente Shinji Hirai, da Associação Kaigai Nikkei Jinkyokai, que é o organizador desta convenção. Good morning. Buenos dias. Olá. Magandang araw. Minasama, konnichiwa. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer sinceramente a todos por podermos realizar no dia de hoje Convenção dos Nikkeis, contando com a presença online e as palavras da Sua Alteza Príncipe Herdeiro Akishino e com os apoios do Ministro dos Negócios Estrangeiros Hayashi, presidente da Câmara dos Representantes Hosoda e presidente da Câmara dos Conselheiros Otsuji e demais pessoas em vários setores. Nikkeis de todo o mundo superaram a dura história, conquistaram a confiança em seus respectivos países e agora representam um vínculo que une o mundo. Nesta convenção, posteriormente, ouviremos uma palestra do professor Ninomiya de São Paulo e amanhã faremos um fórum para discutir o futuro da comunidade Nikkei e o seu papel. O novo coronavírus ainda está em fúria no mundo inteiro, mas a situação está mudando pouco a pouco. Eu acho que estamos começando a enxergar a luz que nos permite visitar outros países novamente. No mês passado, no Museu Nacional Japonês Americano, que fica em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi divulgada uma lista de Nikkeis que haviam sido internados. E, no mês passado, em São Paulo, no Brasil, foi realizado um desfile de Nikkeis com a participação de 1.400 pessoas, expressando a diversidade e riqueza da cultura da comunidade Nikkei. Cada um dos Nikkeis superaram severas dificuldades na sua história e vieram atuando brilhantemente em seus respectivos países, conquistando os respeitos. Gostaríamos de continuar desempenhando o papel de um elo ou uma ponte muito importante que conecta o mundo. Nesse sentido, desejo sinceramente que esta convenção dos Nikkeis seja frutífera e gostaríamos de continuar contando com o apoio e a colaboração de todos os senhores.
A Associação Kaigai Nikkei Jinkyokai, com a união de todos, incluindo o diretor-geral Tanaka, vai se esforçar para criar uma organização e um ambiente em que possamos dar apoio a todos os senhores. Então, gostaríamos de continuar contando com a sua orientação. Para terminar minhas palavras como organizador, gostaria de expressar meus melhores votos para a prosperidade contínua de Sua Alteza Imperial Príncipe Herdeiro e Princesa e para a saúde e felicidade de todos os senhores que estão assistindo. Thank you. Gracias. Obrigado. Salama. ありがとうございました。Presidente Hirai, muito obrigado. A seguir, teremos as palavras do ministro dos Negócios Estrangeiros, Yoshimasa Hayashi. Boa tarde. Sou Yoshimasa Hayashi, ministro dos Negócios Estrangeiros. Gostaria de parabenizar sinceramente a realização da 62ª Convenção dos Nikkeis e japoneses no exterior, contando com a presença online de Nikkeis de várias localidades do mundo e das pessoas que apoiam os Nikkeis. Por conta da pandemia do novo coronavírus, é uma pena que não possa conhecer pessoalmente todos os senhores nesse ano também. Na convenção do ano passado, que foi realizada online pela primeira vez, teve mais de 500 inscrições de 32 países do mundo. E ouvi dizer que no dia da convenção, apesar da diferença de horário, muitas pessoas participaram e trocaram opiniões ativamente usando funções como chat. Mais uma vez, sinto a força dos laços na comunidade Nikkei e o governo japonês se sente muito encorajado. Os senhores Nikkeis estão atuando em vários campos pelo mundo, fazendo contribuições significativas para o desenvolvimento de seus respectivos países e conquistando a confiança e respeito para com Nikkeis e da comunidade Nikkei. Espero que todos os Nikkeis, incluindo as novas gerações, continuem desempenhando um papel ativo como ponte de amizade entre o Japão, que tem suas raízes, e os países onde vivem atualmente. O governo do Japão vai continuar contribuindo para suas iniciativas e a criação de relacionamento por meio de estudos, treinamentos, convites e vários programas de intercâmbio. Além disso, o governo japonês está revisando as medidas de fronteira em relação ao novo coronavírus. Retomamos a medida de isenção de visto a partir deste mês. Esperamos que muitas pessoas visitem o Japão novamente. E estou ansioso pela realização da Convenção dos Nikkeis e japoneses no exterior do próximo ano, aqui no Japão. Gostaria de terminar minhas palavras desejando o maior desenvolvimento das comunidades Nikkeis e muita saúde e prosperidade de todos os senhores. Ministro Hayashi, muito obrigado pelas palavras. Dando prosseguimento, vamos ouvir as palavras do discurso do representante do Poder Legislativo, presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Hosoda Hiroyuki. Boa tarde, eu sou Hiroyuki Hosoda, presidente da Câmara dos Deputados. Hoje, nesta 62ª Convenção dos Nikkeis no exterior, reunidos online, os Nikkeis que vivem em várias partes do mundo, sinto-me feliz em poder endereçar as minhas palavras de calorosa saudação. São mais de 380 mil Nikkeis imigrantes estrangeiros no exterior, o que significa que têm contribuído para a amizade e boa vontade entre os seus países e o Japão, atuando uma ampla gama de áreas em seus respectivos países: política, economia, educação e cultura. Expresso o meu mais profundo respeito a todas as gerações de pessoas que fizeram esforços e, ao mesmo tempo em que superaram muitas dificuldades em uma cultura e ambiente diferente a dos japoneses. Devido ao prolongado surto do coronavírus, muitas pessoas não puderam vir ao Japão para estudar ou trabalhar, embora tenham decidido a fazê-lo. No entanto,
À medida que o conhecimento científico sobre as doenças infecciosas se acumula gradualmente, a situação vem se amenizando おり日系人の皆様方を e estou confiante de que logo chegará um dia em que muitas pessoas 共に学び働くことができ poderão visitar, estudar, trabalhar aqui no Japão. Eu também espero poder encontrar no ano que vem. 皆様におかれましては今後とも各分野 Desejo que continuem a contribuir para os dois países e também para contribuir para o desenvolvimento de seus países de origem e o Japão. に皆様のますますのご健勝と海外 Desejando que todos estejam bem. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Hosoda. A seguir, as palavras do presidente da Câmara dos Conselheiros, Hidehisa Otsuji. Boa tarde a todos os Nikkeis que estão atuando no mundo inteiro. Sou Hidehisa Otsuji, o novo presidente da Câmara dos Conselheiros. Tenho estado muito próximo dos Nikkeis, especialmente dos Nikkeis dominicanos. Não pretendo fazer uma saudação bem formal. Após a guerra, o Japão enfrentava um problema populacional tanto pela política de aumentar o número de soldados durante a guerra, quanto pelo rápido aumento de repatriados. Preocupou-se que as pessoas transbordassem do território estreito. Portanto, foi adotada uma política de emigração japonesa para o exterior. Foi recomendada a imigração com uma imagem de sonho cor-de-rosa. No entanto, também é verdade que houve um embaixador que enviou um telegrama para o Ministério pedindo que ocultasse as condições severas do destino da imigração. Alguns dos senhores entraram com processo contra o governo. No parlamento, em resposta à minha pergunta, o então primeiro-ministro Koizumi pediu desculpas. Por isso, não vou dizer mais. Mas, por último, gostaria de dizer a coisa mais importante. Os senhores foram as pessoas escolhidas. Algumas pessoas se dirigiam para o destino da imigração partindo do portão da Faculdade de Medicina. Foram essas pessoas que trabalharam com afinco, cerrando os dentes, conquistaram sua posição de hoje. Quando falo com as pessoas dos países que receberam a imigração japonesa, todos dizem a mesma coisa. Foi bom ter aceitado os imigrantes do Japão. Eles desempenharam um papel importante no desenvolvimento econômico no país. Não só isso, mas também contribuíram para todos os aspectos da vida social, como cultura. Ouvi isso de vários oficiais de alto escalão do governo. Alguns países já tiveram presidentes Nikkeis. Gostaria de terminar minha saudação dizendo com todo o meu coração: os senhores fizeram o seu melhor. Presidente Otsuji, muito obrigado pelas palavras. Hoje, incluindo as pessoas do Japão, temos 31 países e 611 pessoas registraram para participar neste encontro. Entre eles, nós recebemos uma mensagem de vídeo de 9 países. Gostaria de apresentá-los aos senhores. A partir de agora, podem utilizar o sistema chat
pode fazer os cumprimentos, mensagens e utilize também com uma maneira de fazermos o intercâmbio. Então, por favor, vejam a imagem do vídeo, por favor. Olá, meu nome é Koji Sato, eu sou a atual presidente da Associação Japonesa Americana de Nova York. É uma grande honra poder falar com vocês. A Associação Nipo-Americana de Nova York, a JA, tem 150 anos de história e somos a mais antiga organização de serviço social a serviço da comunidade japonesa na área de Nova York. E também fiquei muito feliz quando fazemos uma atividade de entrega de almoço aos idosos que fizemos e recebemos cerca de 120 idosos que comparecem para o nosso almoço. E também nós, os Nikkeis, temos um orgulho de ser Nikkeijin, porque sentimos bem confortáveis. E fizemos a cultura ainda neste ano. Os tempos mudaram, 150 anos depois que os membros dessa missão visitou Nova York, mas eles construíram uma ponte muito importante. Embora tenha faltado embora a geração antiga tenha sofrido bastante, os jovens estão muito bem. A JA está interessada em ajudar e desenvolver a próxima geração Nikkeijin em Nova York. Estou muito interessante. E fizemos aqui também uma bolsa de estudos e estamos bastante assustados pela alta qualidade dos jovens e podemos verificar que tem muitos jovens fortes. Nós precisamos cuidar bem dos idosos. Quando eu era jovem me diziam isso e agora eu digo a mesma coisa para os jovens. E também precisamos também ajudar o outro. Muito obrigado. Olá, meu nome é Kazuma Kitagaito e estou grato por poder apresentar esta mensagem de vídeo. Meus pais são Nyu e Sei, nascidos e criados no Japão. Eu nasci em Los Angeles e tive uma vida de estilo Nyu Nisei, falando japonês em casa e inglês na escola. Todos os anos, no verão, minha mãe, meu irmão e eu ficávamos na cidade natal da minha mãe, na província de Ishikawa, por cerca de 2 meses, junto com meus avós. Íamos para o Parque Kendokuen, para restaurante sushi de esteira, que não existia nos Estados Unidos na época. Diversas lembranças se tornaram tesouros preciosos para mim. Comecei o Kendo quando estudava na escola primária e aprendi a importância da disciplina. Estudei engenharia mecânica na Universidade do Sul da Califórnia e me empenhei na criação de um clube Nikkei. Depois, estudei na Universidade de Pensilvânia para me tornar dentista. Em meio a um ambiente diferente na costa leste, onde eu era o único Nikkei, tornei-me mais consciente da minha identidade Nikkei e decidi fazer um mestrado em bioengenharia. Depois que me formei da universidade, estudei ortodontia na Universidade de Washington e agora trabalho como especialista em odontologia em Seattle. A cidade de Seattle abriga a sede de Nintendo da América e também em muitas comunidades japonesas e nipo-americanas. Gostaria de continuar contribuindo para a comunidade aqui em Seattle, com orgulho de ser japonês e nipo-americano. Muito obrigado pela oportunidade e desejo tudo de melhor para as maravilhosas comunidades japonesas e nikkeis em todo o mundo. Eu trabalho Hanashikata. Hanashikata é um programa de língua japonesa e fala japonesa que celebra e reconhece a excelência do japonês dos estudantes no Hawaii. Como futuras gerações continuam a evoluir e transformar, e estou realmente ansioso para ver o futuro da comunidade entre os dois países.
quero fazer a contribuição. Sem esquecer a cultura Nikkei e conhecer o resultado dos antepassados é muito importante. Quero contribuir ainda mais no trabalho para contribuir os Nikkeis. E eu fico bastante agradecida pela nossa associação. Nos últimos anos, a nossa organização evoluiu o uso da tecnologia e isso ajudou a envolver membros mais jovens. Agora, realizamos reuniões de diretoria via Zoom, utilizamos formulários online para registro de eventos e plataformas QE para aceitar pagamentos com cartão de crédito. Temos um canal YouTube que permite compartilhar e conectar com os Nikkeis ao redor do mundo. Também estamos trabalhando no lançamento de um novo website. Nós temos os nossos senpais e estudamos sobre a história e inspiramos a passar nosso legado para a próxima geração. Para todos, aloha. 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 No Museu Nacional Nikkei Centro Cultural, voltamos para o escritório no dia 25 de abril. Nosso centro está aberto ao público com acesso limitado desde setembro de 2020, seguindo todas as ordens de saúde pública. Mas somente a partir desta primavera, a vida voltou a ser um pouco normal. Nossa exposição atual Washi, Conectando Culturas, Países e Gerações, mostra as pinturas e culturas contemporâneas das artistas Naoko Matsubara e Alexa Hatanaka. Na abertura com artistas no dia 2 de setembro, foram realizadas apresentações ao vivo da dançarina contemporânea, contando com a presença de mais de 100 convidados. No mesmo fim de semana, voltou o nosso maior evento cultural Nikkei Matsuri, que recebeu mais de 6.000 visitantes por dia. E a novidade é a atualização completa da nossa exposição permanente Taiken no segundo andar. Neste ano comemorativo, o 80º aniversário do internamento nipo-canadense, com eventos especiais que focalizam os nossos idosos que sobreviveram a esse período traumático no país. No final de outubro, realizaremos novamente nosso jantar de gala pela primeira vez em 3 anos para arrecadar fundos para ajudar a sustentar nossos programas. Covid ainda não acabou e, embora nunca tenhamos parado de servir nossa comunidade durante a pandemia, é bom poder voltar a cumprir nosso compromisso de omotenashi. Nossos rostos se tornaram familiares para os participantes do programa, frequentadores do museu e voluntários. Somos mais capazes de colaborar com nossos colegas de trabalho para que os usuários das nossas instalações realmente possam experimentar fazer parte da nossa comunidade diversificada. Gostaria de dizer as minhas palavras da nossa Associação do Canadá. Na nossa comunidade, nós conhecemos muito bem a Kelly Flex. Kelly, nós temos aqui Maru, História da Imigração. Você fez aqui o estudo da história e herança familiar, que é documentada muito bem aqui. Pode falar sobre isso? Eu sou japonesa canadense, mistura de raças de 4 gerações. Muitas vezes me perguntam quem você é, de onde você é. Eu muitas vezes me sentia que a minha identidade estava sendo questionada e eu também não tinha a resposta para as perguntas. Então, neste mangá, eu capturei a minha experiência visando a minha cidade natal ancestral, Mio, em Wakayama, Japão. Meu tataravô, Buichi, foi para o Canadá em 1899 e se mudou para Stevenston, em Colômbia Britânica. Mas, na guerra, o barco dele, o navio dele foi confiscado e ele perdeu tudo. Ele foi internado em Lennon Creek. Após a guerra, ele se sentiu ferido e traído pelo Canadá. Decidiu voltar ao Japão. Assim, quando fui a Mio, eu tive a oportunidade de ver seu túmulo, de realizar uma oração a Buichi. O que queria inspirar aos jovens Nikkeis? A minha Bacha, minha avó, é muito querida. Sempre que visito ela, ela sempre me conta a história do seu passado.
Então, eu acho que os jovens devem ouvir as pessoas anciãs, ouvir, compartilhar, para que nós possamos honrar a família e compartilhar a sua história, que não sejam esquecidas. Por último, não aparece no mangá, também você é editora e jornalista da Nikkei Voice. Conte o seu papel que você desempenha. Como editora da Nikkei Voice, de uma forma muito tangível, eu posso ver como compartilho as histórias japonesas canadenses. Mas, embora seja meu papel como jornalista e como editor, sinto que é também papel e responsabilidade como uma quarta geração de japoneses canadenses. Obrigada. ¿Cuál es tu relación con la comunidad Nikkei? Mi relación con la comunidad Nikkei. Qual é a sua relação com a comunidade Nikkei? Acho que meu relacionamento com a comunidade Nikkei é um dos relacionamentos mais íntimos, essenciais que tenho. Ter esses dois países dentro da minha identidade me fez conhecer a mim mesma e me identificar realmente como Nikkei. Perspectiva do futuro e para a comunidade Nikkei. Minha perspectiva do futuro é poder retribuir o apoio recebido das pessoas que sempre tiveram à disposição e tempo para me ajudar e retribuir a comunidade toda. A comunidade também fez muito por mim, então o mínimo que eu poderia fazer é, de alguma maneira, retribuir todo o apoio que eles me ofereceram. Uma mensagem a Nikkeis do mundo. A minha mensagem a todos os Nikkeis do mundo é que, embora possam ser um pouco complicadas a trajetória e busca do seu ser e do seu indivíduo por ter as duas culturas, creio que é muito importante reconhecer que você não precisa escolher um ou outro e simplesmente você pode encontrar o meio termo e o ponto ideal onde as duas culturas se encontram e onde você pode ter o melhor dos dois lados para que você se sinta feliz e orgulhoso de poder estar em meio dos dois países maravilhosos. Eu sou Susana Oi, da segunda geração. Eu sou Katsuyuki Oi. Eu fui da prefeitura de Yamaguchi. Fazemos o comitê da gestão de Colômbia japonesa em Cuba. Fazemos várias atividades que realizamos. E realizamos no futuro próprio, esperamos que ser legalmente aprovados como uma associação. É nossa intenção, através desse tipo de atividade, incentivar o intercâmbio como comunidade de outros países, especialmente da América Latina. De Cuba, enviamos um grande abraço a todos os Nikkeis do mundo e esperamos fortalecer nossos laços e permanecer como uma ponte entre países e Japão, como uma grande família. Sou Issei Suwa, tenho 16 anos e sou sensei natural de Tóquio. Envio minhas saudações a todos os Nikkeis do mundo. Sou Akemi Tamashiro, sou de Pinar del Rio, Cuba. Sou Yonsei e minha família é de Okinawa. Gostaria de enviar saudações a todos os Nikkeis do mundo. Sou Nikkei de Havana, sou Keiko Imamura Sansei. Meu avô nativo de Kumamoto-ken. Obrigado. Olá, boa tarde. Eu sou Marilis Inoue francês. Sou de Pinar del Rio. Sou Yonsei e meus avós eram da província de Niigata. Obrigada. Olá, bom dia. Sou Tadashi Nakano. Saudações da Flórida. Camagüey. Sou Sansei. Meu avô era de província de Kumamoto. Minasan, ohayou gozaimasu. Bom dia a todos. Estou muito feliz por estar com todos os senhores na 62ª Convenção de Nikkeis e Japoneses no Exterior. Sou Inês Yamanouchi Pimarari,
Sou Sansei e atuo como presidente da Nikkei Jinren Gokai das Filipinas. Atuo também como diretora da Escola Internacional Nikkei Jinkai das Filipinas, que está comemorando seu 30º aniversário neste ano. E Mindanao Kokusai Daigaku está comemorando seu 20º aniversário neste ano. Estamos muito animados porque durante este ano parece que a pandemia está quase acabando e estamos gradualmente mudando para um novo normal. Antes dávamos aulas online nas nossas instituições de ensino, mas agora estamos dando aulas presenciais de matemática. Os Nikkeis aqui nas Filipinas também estão realizando várias atividades em colaboração com os funcionários do governo das Filipinas, bem como a comunidade local. Temos diferentes atividades para os jovens, especialmente nossos programas educacionais e esportivos e programas para preservar a história, herança e a cultura do Japão por meio do nosso Museu Histórico Filipinas do Japão. Espero que possamos aprender uns com os outros durante a Convenção Internacional deste ano e que possamos nos ver face a face na nossa próxima Convenção Internacional em Tóquio. Muito obrigada. Senhoras e senhores, bom dia. Meu nome é Rodolfo Wada, tenho 40 anos e ocupo atualmente o cargo de vice-presidente na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. Sou também presidente da Associação Brasileira de Ex-Bolsistas do Ministério de Negócios Estrangeiros do Japão. Faço trabalho voluntário há 21 anos e participei de algumas associações que muito contribuíram com minha formação pessoal e profissional. Acredito que o futuro da comunidade Nikkei em nosso país depende muito da participação das novas gerações de Nikkeis e também da participação dos brasileiros de todas as origens. Para isso, as entidades necessitam cada vez mais entender como inspirar e dar propósito a esses novos voluntários que querem conhecer mais a cultura japonesa e os seus valores. Esses certamente são grandes desafios para a nossa comunidade. A criação de estruturas dentro das entidades que permitam aos jovens liderar e inovar com o apoio dos mais experientes pode ser um caminho possível para enfrentar esses grandes desafios. Ao mesmo tempo, estamos vendo a grande retomada de eventos presenciais em nossa comunidade. Essa tem sido uma grande oportunidade de reencontrar e também de encontrar a primeira vez pessoas que conhecemos online. Esperamos não perder as lições aprendidas com a organização de eventos online, reforçando o que já fazíamos presencialmente. Agradeço imensamente a oportunidade de dirigir algumas palavras aos participantes, parabenizo a organização dessa 62ª Convenção dos Nikkeis e Japoneses no Exterior e desejo um ótimo evento a todos. Muito obrigado. Queridos amigos, Caros amigos, é uma honra cumprimentar os senhores em nome do Departamento Juvenil da Associação Peruana Japonesa. Para nós, como instituição, é de extrema importância reconhecer a contribuição dos jovens e incentivar o desenvolvimento de jovens na nossa comunidade. Eles fazem parte muito importante da comunidade Nikkei no Peru, contribuindo para enriquecer a nossa cultura através de uma perspectiva nova e inovadora. No Peru, somos cerca de 6 gerações de Nikkeis e nossa cultura está mais viva do que nunca. A PJ tem procurado reforçar a formação integral dos nossos jovens, assim contribuir para seu desenvolvimento bem-sucedido em diversos campos. Através disso, poderemos contribuir para o desenvolvimento do país onde nascemos. Além disso, incentivamos o cultivo de valores e expressões culturais herdados de nossos ancestrais, os quais coexistem e se enriquecem com as culturas da nossa sociedade multicultural peruana. Da mesma forma, consideramos muito importante poder compartilhar nossos valores e a cultura Nikkei peruana com outras comunidades pelo mundo. Por isso, as oportunidades de encontro como este parecem fundamentais para fortalecer os laços de amizade e aprender com várias experiências. Receba uma calorosa saudação e reconhecimento da nossa parte. E vamos continuar trabalhando para fortalecer nossas comunidades Nikkeis ao redor do mundo.
Caros amigos, recebam uma cordial saudação da Associação Peruano-Japonesa a todas as comunidades Nikkeis no mundo. É um grande prazer para nós participarmos desta edição e também desejamos continuar trabalhando pelo futuro de todas as comunidades Nikkeis no exterior, para que possamos fortalecer os laços de amizade e ser uma ponte de integração entre o Peru e o Japão. Gostaria de felicitar também a Associação Kaigai Nikkei Jinkyokai pela organização dessa convenção. Muito obrigado. Até breve. Boa tarde a todos. Sou Katsuyoshi Ukiike. Nesta oportunidade, como parte operacional da ANBJ, Associação Nikkei Boliviano-Japonesa, em nome da mesma, gostaria de dizer algumas mensagens. O que eu quero transmitir, não apenas para os Nikkeis na Bolívia, mas também todos os Nikkeis com os quais tivemos forte vínculo e esperamos nos ver novamente. Unidade e cooperação mútua produziram, em muitas ocasiões, bons resultados. Com isso em mente, estou confiante de que podemos transcender fronteiras, trabalhar em equipe e alcançar grandes mudanças para um bem social diversificado, livre, seguro e produtivo. Continuamos a lutar pelo legado de nossos antepassados. Olá a todos, sou Makoto Mitsui do Paraguai, sou Nikkei da terceira geração, Sansei. Atualmente atuo como presidente do Centro Nikkei Paraguaio, como vice-presidente da Federação de Associações Japonesas e Nikkei no Paraguai. O Centro Nikkei Paraguaio é membro da União Internacional de Clubes e Instituições Nikkeis, no âmbito da qual se organiza intercâmbios internacionais e nacionais. No Paraguai tem um evento que se chama Fênix, que é organizado pela União de Jovens Nikkeis e une vários jovens Nikkeis de toda a América Latina. Também o Centro Nikkei Paraguaio é membro da Associação Nikkei Pan-Americana, no âmbito da qual se organiza as Copanis. No ano de 2024, será organizada a 21ª Copani Paraguai 2024, com o lema Onhandibeba. Paraguai é um país bilingue, com dois idiomas oficiais, espanhol e guarani. Onhandibeba é uma palavra em guarani que significa todos juntos. Como líder da sociedade Nikkei, tenho o compromisso e responsabilidade de continuar promovendo, fortalecendo a amizade entre as entidades associadas à federação. Também com as instituições internacionais Nikkeis e de fortalecer ainda mais o laço de amizade com o Japão por meio do intercâmbio cultural entre os dois países. A mensagem que quero desejar a todos os jovens Nikkeis do mundo: eu realmente me sinto muito orgulhoso de ser Nikkei. Não estamos sozinhos, temos muitos irmãos Nikkeis no mundo que nos unem, temos algo em comum que nos une e que é a essência do Japão. Todos juntos podemos alcançar muitas coisas e também aprender muito uns com os outros. Atualmente, no mundo inteiro, começa a ter uma mudança de gerações de líderes. Por isso, desejo como uma mensagem para esses jovens líderes que não tenham medo de assumir essa responsabilidade. É uma responsabilidade que tem experiências únicas e que devemos continuar a fortalecer os laços de amizade entre nossas comunidades e o Japão. Esse ano, recebemos a mensagem dos jovens que estarão dando a continuidade da próxima geração. Temos várias notícias boas também sobre encontro que já está sendo presencial agora. Muito obrigado para as pessoas que nos deram a mensagem, que colaboraram e todas as organizações. Muito obrigado. A seguir, vamos passar para a palestra principal. Hoje, o tema é Desenvolvimento Sustentável da Comunidade Nikkei e Japão. Esse é o tema geral. Em relação a este tema, nós vamos ouvir as palavras do palestra do advogado Masato Ninomiya, professor da Universidade de São Paulo e advogado.
O currículo do professor Ninomiya está no homepage. Poderão acessar para saber melhor. A pergunta para o palestrante, por favor, clicar no chat e tem um formulário do Google, formulário. Por favor, enviar as perguntas através do chat. E depois vamos apresentar na sessão de perguntas e respostas. Em relação ao comentário, por favor, escreva no chat. Então, pedimos, então, passar a palavra para a palestra do senhor professor Ninomiya. Bom dia. Eu sou Masato Ninomiya, do Brasil, São Paulo. Hoje, esta 62ª Convenção dos Nikkeis no Exterior, com o tema geral Desenvolvimento Sustentável da Comunidade Nikkei do Japão. E este tema que eu vou falar é sobre a sociedade japonesa, como se desenvolveu no Japão e como será o seu futuro. Hoje nós tivemos as palavras da Sua Alteza Imperial Príncipe Herdeiro Akishino. Isso é uma grande honra. Como devem conhecer, o Brasil comemora 200 anos de independência este ano. Foi em 1908 que foi realizada a independência. A relação diplomática se juntou em 1895, quando Kasatamaru chegou pela primeira vez, em 1908, ano Meiji. Então, são 114 anos que se passaram. No Brasil, os imigrantes que vieram no Brasil antes da guerra eram de 190 mil. No total, depois da guerra, 60 mil. E no total, aproximadamente 250 mil pessoas. Os primeiros imigrantes que vieram antes da guerra, os que vieram depois também, passaram por muitas dificuldades. E principalmente as pessoas que vieram antes da guerra trabalharam alguns anos no cafezal, juntavam uma certa quantia de dinheiro e voltar ao Japão. Este era o sonho dessas pessoas. Eu creio que era muito pequenas as pessoas que pensavam em ir para ficar permanente, mas em 3, 5 anos, como objetivo que era de juntar o dinheiro, voltar para o Brasil. É uma pequena minoria. A grande maioria não conseguiu fazer isso. Ficava doente, nascia criança. Às vezes não conseguia juntar o dinheiro suficiente como imaginava. E a estadia foi se prolongando, começou a guerra e passou não podendo voltar mais à sua terra, ao Japão. Então, a grande maioria são essas pessoas. O Brasil, em 1930, teve um político, Vargas, que fez um golpe de Estado, se tornou presidente e passou a ter uma política unilateral, nacionalista. E o estrangeiro, que até o momento podia entrar, reduzindo para 2%, apenas 2% poderiam entrar. Isso está foi aprovado na Constituição de 34. Então, os japoneses que entravam, cerca de 20 mil, então passaram a entrar apenas 2.500 pessoas. Depois de 64. Se o Brasil tivesse colocado 20 mil pessoas, eu acho que não iria acontecer guerra, mas até então 10 mil pessoas 100 mil pessoas estavam no Brasil. Então, com isso, podemos imaginar que foram vítimas da guerra. Se tivesse ido mais, teria menos pessoas com vítima.
O Brasil, com grande insistência dos Estados Unidos, o Brasil cortou a ligação e depois com a Inglaterra e o Japão também teve a pressão dos Estados Unidos. Depois que a Alemanha se rendeu, no dia 2 meses antes da guerra, do final da guerra, e em relação ao Japão, o Brasil acaba posicionando contra o Japão. Mas no Japão estava no período da guerra em Okinawa, no Japão, no Brasil, que o Brasil também declarou guerra ao Japão. Isso passou sendo quase despercebido, essa declaração de guerra do Brasil ao Japão. Porém, com isso, muitos japoneses desistiram de voltar ao Japão. Com isso, decidiram imigrar no Brasil, para ter residência permanente, para imigrar no Brasil. O que aconteceu? Começou a imigração, já tinham se passado 30 e alguns anos. Os imigrantes japoneses foram ao Brasil, mas pensavam em voltar no Brasil, voltar no Japão. Então, qualquer assentamento, qualquer colônia que eles estavam vivendo, não se esqueciam em fazer a educação dos seus filhos, pensou nos seus filhos. Dentro dos imigrantes, escolhiam aquelas pessoas que tinham experiência como professor. Então, era ensino da língua japonesa pelo japonês para o japonês, e com o objetivo de voltar para sua terra natal. Por mais humilde que seja a casa que eles viviam, a escola era construída com madeira, com chão. E no Museu de Imigração, em 1919, a escola japonesa Beregui tem uma fotografia. É um prédio muito bonito de madeira. 11 anos depois que o navio Kasatomaru chegou, então os pais das crianças, eu imagino que deve ter sido difícil, mas dessa maneira priorizaram a educação. Isto são os japoneses. E depois, por ter essa escola, o governo do estado de São Paulo ficou sabendo da existência dessa escola. Em relação a essa escola, foi enviado o professor para ensinar o português. Então, foi juntando naquele lugar ensino de japonês e do português. Em 1934, como falei anteriormente, foi o ano que foi a cláusula que foi limitada à entrada dos imigrantes. E também é o ano que foi fundada a Universidade de São Paulo, onde eu também ensino. Existiam algumas universidades nacionais onde ensinava direito, engenharia, medicina, agricultura, área de humanas. E também da necessidade de fazer a educação dos professores do ensino médio. Resolveram juntar essas 5 modalidades. Então, o estado de São Paulo estava com os fundos bastante ricos com o café, juntou estes departamentos, criando uma universidade da USP. Tinham se passado 26 anos depois que os imigrantes foram, mas em cada departamento podíamos ver o nome de Nikkei, em cada departamento. E isso eu acho que é muito assustador, porque
O Nikkei, a família japonesa, não vivia com muitos recursos financeiros. Dentro nessa situação, seus filhos mais velhos ficavam em casa, o segundo filho, o terceiro filho ia como representante da família, ia do primário, ginásio, colégio e faculdade, como sendo representante da família. O mais velho ficava em casa trabalhando. Bom, por um lado, aqui todas as escolas no Brasil, as escolas públicas, são gratuitas. Em termos financeiros, mesmo as pessoas com dificuldade financeira trabalham de dia e vai à noite no ginásio, colégio, universidade, pode ir na escola noturna. Não é que foi na escola noturna, não vai ser discriminado, vai ser considerado como formação universitária, como com formação universitária, é como se fosse um passaporte para ir para a sociedade de trabalho. O Brasil é uma faculdade, prioriza muito a escolaridade. Então, o status social aumenta para os graduados universitários. Bem, a comunidade Nikkei, que tipo de atividade social que eles faziam? Verificando isso, antes da guerra, nos seus assentamentos, nas colônias, existiam as atividades de Nihonjinkai, Associação dos eventos, associação que executam eventos, dia de esporte, eventos nos dias comemorativos da família imperial e feriados públicos, e enquanto trabalhavam na agricultura, principalmente cerimônia comemorativos da família imperial, eles deixavam de trabalhar, faziam bom odori, apresentação de teatros. Então, isso era muito comum. Uma atividade grande que envolveu toda a sociedade, comunidade Nikkei, os japoneses que foram ao Brasil, é uma questão que todos experimentaram. A pessoa fica doente, tem que ir para o hospital. Ele tem que transmitir a sua situação em japonês e não consegue falar o português. Explicar que tipo de doença que tem. Então, ele quer ser atendido pelo médico japonês. Sim, em 1934, na Universidade de São Paulo, já tinham o Hosoi Shizo, doutor, Urihara Masaki, doutor. Tinham 2 doutores Nikkeis. Eram futuros doutores, né? Mas então como é que ficou? Então o governo japonês enviava médico para fazer a visita nas colônias. Até 1930, o médico Takeda Takeoka, médicos formados no Japão, ele conseguiu fazer o registro como médico no Brasil, mas em 1934, o período de Vargas, acabou ficando difícil fazer esse tipo de registro. Então, o médico Hosoe, depois que se formou, ele se esforça para a fundação desse Hospital Santa Cruz. A sociedade Nikkei era muito pobre, não tinha fundos. Então, na ocasião, o cônsul Uchiyamada, através do ministro dos Negócios Estrangeiros, fez a solicitação, recebendo uma doação da família imperial Showa. Uma doação. Foi feita uma solicitação. E isso deu certo, e na ocasião o valor era de
50.000 ienes, que foi enviado para a Sociedade Nikkei do Brasil. Receber doação da família imperial é uma campanha para coletar doações, fundos. Então, com base nesta verba, a comunidade Nikkei começou a se ativar na coleta de doação. E em 1939, no aniversário do imperador, foi inaugurado o Hospital Santa Cruz. Mas, infelizmente, começou a guerra e depois Tosa, Nomura foram congelados. Mas depois foi devolvido. Mas só o Hospital Santa Cruz estava sob a auditoria do médico brasileiro e voltou à Sociedade Nikkei só 30 anos atrás. Depois da assinatura do Tratado da Paz, as embaixadas votou, consulados votaram para o Brasil e também empresas japonesas também votaram para o Brasil, estabelecendo suas atividades, fazendo atividades como empresa comercial, fabricantes, como, por exemplo, 1950, década de 50, na segunda metade, Toyota entrou, Iwata, o de Minas, Ishikawa-jima, Ishibras, e essas empresas se estabeleceram suas atividades no Brasil. A comunidade Nikkei no Brasil, na década de 1950, que já tinha grande número de graduados da universidade. Por exemplo, no setor político, em 1948, Tamaru Yakushige foi eleito vereador de São Paulo. Ele depois se tornou deputado federal, cumprindo vários mandatos. E a imigração também foi retomada em 1952. É o mesmo. No final de 1953, partimos do Japão e que chegamos em São Paulo em 1954, no mês de janeiro. Eu sou criança do imigrante. A comunidade Nikkei, depois da Segunda Guerra, 1954, janeiro, que nesse ano se comemorava 400 anos da instituição do município de São Paulo. Então, a comunidade Nikkei, para colaborar essa comemoração, que foi criado um comitê, e que o do Japão houve uma doação de um pavilhão japonês inspirado no Palácio Imperial Shugakuji ou Katsura, que está conservado ainda dentro do Parque Ibirapuera. Esse comitê que foi dissolvido progressivamente, se tornando a atual Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social. Então, tendo como referência que foram estabelecidos vários kaikans em várias localidades, tendo como eixo esses kaikans que foram desenvolvidos várias atividades. Em São Paulo, não só o Bunkyo, Enkyo, e também a Federação das Associações de Kenjinkai de 47 províncias. E, naturalmente, Nihon Jinkai, Associação de Nikkei-jin, que dança japonesa, bon odori, culinária japonesa, cerimônia de chá, arranjo floral, cerâmica, caligrafia. Esses eventos foram realizados e esporte também. Foram realizadas várias atividades sobre esporte. Antes da guerra, já jogava futebol, sumo, vários esportes, como judô, karatê, aikido, kendo.
que praticava vários esportes. Natação, golfe, maletogolfe, tênis também são populares. Então, atividades através de esporte. E não Nikkeis também participavam nos eventos. E depois, no judô, que nasceram vários campeões não Nikkeis brasileiros. E em outras áreas, esporte é realmente um laço que liga o Japão e o Brasil e Nikkeis com a sociedade brasileira. Sobre ensino de língua japonesa, eu já falei que antes da guerra, que sempre sonhava em voltar, regressar ao Japão, e por isso ensinava japonês para seus filhos. Mas esse ensino de língua japonesa dentro da casa, ou seja, a sucessão de japonês é muito importante. Quando os pais são da I6, primeira geração, eles conversam em japonês, então as crianças I6 aprendem japonês naturalmente. Mas para realmente aprender, assim, aperfeiçoar sua língua, precisa ir à escola de língua japonesa ou fazer curso, como, por exemplo, a Universidade de São Paulo e outras universidades, para aperfeiçoar a sua capacidade de língua japonesa. Mas quando os pais são Nisei, só um é Issei, ou ser um pai ou mãe é não Nikkei, os pais conversam em português em casa. Então, as crianças Sansei, para eles é muito difícil aprender japonês. Mas, assim, os pais Niseis, diferentemente do pais Issei, eles têm mais, assim, condições financeiras melhores. Então, eles não sabem falar japonês, mas sabem falar inglês, francês ou alemão e outras línguas. Então, utilizando essas capacidades, eles assim, adquirem um emprego, não na empresa japonesa, mas as empresas brasileiras ou europeias ou americanas. E o desejo de estudar no Japão, eu também tinha esse desejo desde quando era pequeno. 50 anos atrás, em 1972, eu consegui ir ao Japão para estudar. Na época, tinha 15 vagas para bolsistas do governo. Hoje em dia, temos 50 vagas. Então, quem que estudou no Japão e voltou para o Brasil, realmente contribuindo muito, mas, assim, bolsistas da província, da JICA, Nippon Zaidan, todos esses bolsistas realmente estão contribuindo para atividades úteis. Mas o total de vagas é 200 pessoas por ano, para poder estudar no Japão. Mas, entretanto, nós enfrentamos um ponto de virada. Mas, antes de falar sobre esse ponto de virada, gostaria de apresentar as atividades da comunidade Nikkei de nível de Kenjinkai. Kenjinkai, entre 5 anos ou 10 anos, que comemora alguns eventos, então, com vinda de governadores da província, ou presidente, junto com o presidente da Assembleia Legislativa de província, ao Japão. Alguns dias, assim, a comemoração é 60 anos de Kenjinkai de Ibaraki, que é o governador Oiwa e o presidente da Assembleia Legislativa Izawa, que vieram para o Brasil. Então, 47 como Kenjinkais, então, durante o ano, 2 ou 3 governadores que chegam ao Brasil. Então, nessas ocasiões, se mobilizando com os ex-bolsistas, fazendo esses eventos muito animados. E 20 anos atrás, que a Federação dos Kenjinkais começaram a realizar o Nihon Matsuri,
apresentando culinária japonesa e os produtos da província, e que isso está mobilizando cerca de 200 mil pessoas anualmente. Naturalmente, os Nikkeis brasileiros também participam nesse evento. Recentemente, o presidente de Kenjinkai de 47 províncias, não tem mais presidente Issei, poucas, então, entre os 47 e 37 presidentes de Kenjinkai são Nisseis. Como Ibaragi é a presidente feminina. Então, eles estão liderando ativamente as atividades de Kenjinkai. Outro ponto sobre a fusão da cultura japonesa difusão de comida japonesa. 50 anos atrás, quando eu era estudante, na Nikkeis brasileiros, poucos brasileiros apreciavam o sashimi, peixe cru e sushi. Mas hoje em dia, mesmo brasileiros na Nikkeis assim, apreciam comida japonesa, sushi, sashimi, tempura. E também até ramen, que faz parte da cultura japonesa. Então, aquilo que eu ia dizer sobre o grande ponto de virada é que no início da imigração, a chegada do Kasatomaru e a Segunda Guerra Mundial, esses são dois acontecimentos grandes. O terceiro acontecimento grande é o fenômeno de Kasegi, que iniciou em 1990. 1990 que iniciou porque foi revisado a Lei de Controle de Imigração do Japão. Então, 4 ou 5 anos antes, já assim que japoneses que tinham nacionalidade japonesa ou assim recebendo visto especial de ministro da Justiça que foram ao Japão para trabalhar, mas em 1990, no mês de junho, que começou a dar visto de residente permanente para Nisseis, Sanseis, então começaram a ir para o Japão como tsunami. Na segunda metade de 1990, 30 ou 40 mil. Em 1991, bateu o recorde de 84 mil Nikkeis que foram ao Brasil, entre os quais 61 mil vistos foram emitidos do Consulado-Geral de São Paulo. O Consulado-Geral de São Paulo cobre o estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, estado de Mato Grosso do Sul, estado de Mato Grosso, que é onde tem muitos Nikkeis. Estado de Paraná também tem muitos Nikkeis. Então, o consulado emitiu os 61 mil vistos. Isso realmente foi muito trabalho que até o funcionário responsável do consulado ficou doente por excesso de trabalho. Então, mídia transmitiu isso chamando fenômeno de Kasegi. Na época, nós achávamos que de Kasegi não soa muito bem no Japão, e vamos deixar de chamar de Kasegi, mas os brasileiros que foram ao Japão começaram a dizer que eles mesmos são decassegues. Então, hoje em dia, os dicionários de português famosos já se encontra decassegue, que como significado de as pessoas que vão trabalhar no Japão. E já faz parte de português. Esse fenômeno de Kasegi, até 2007, foi aumentando o número das pessoas que foram para o Japão, como já falei antes, e que muitas pessoas Nikkeis foram ao Brasil, chegando a 320 mil pessoas, mas quando no ano seguinte aconteceu o choque Lehman, e muitas pessoas regressaram ao Brasil, que diminuindo pela metade dos Nikkeis aqui no Japão. E, atualmente, cerca de 200 mil brasileiros Nikkeis que moram no Japão.
metade das pessoas têm direito de residência permanente e alguns já foram naturalizados. A partir de 2008, o número dos brasileiros residentes no Japão que diminuindo. Então, os trabalhos que os brasileiros faziam foram substituídos pelas pessoas que vieram de Ásia, como estagiário, técnico e as pessoas com habilidade específica. Atualmente, vietnamitas conta com 450 mil, que em primeiro lugar, que é mais do que China e Coreia do Sul. Depois vem Filipinas. E o Brasil se classifica no 5º lugar em número de residentes no Japão. Não adianta competir o número, né? Mas como enfrentaram vários problemas nos últimos 10 anos, sobre o problema com comunidades locais, ocorrência de criminalidade, bullying na escola, negada a ida à escola das crianças. Esses problemas estão sendo resolvidos e que nós temos uma esperança de que uma pesquisa, levantamento entre eles, que já centenas ou cerca de 1.000 Nikkeis brasileiros residentes no Japão já frequentam ou já se formaram em universidades japonesas. O Japão e o Brasil importam muito currículo escolar. Então, se formar da universidade no Japão que realmente pode dar o mesmo linha de início com os japoneses. Já existe 2 brasileiros que já passaram o exame de habilitação de magistrado estatal e se tornaram advogados. Os 2, essa pessoa realmente não são exatamente os filhos dos trabalhadores brasileiros, mas um pouco diferente do seu ambiente. E também tem um Nikkei que se passou pelo Exame Nacional de Médicos. Então, essas pessoas já conseguiram passar nos exames tão difíceis, mesmo para os japoneses. Esse fato é muito encorajador para nós. Mas, como aconteceu no Brasil, no Japão, assim, as pessoas que se formaram somente o ginásio, é difícil estudar enquanto trabalhando, porque no Japão o sistema de turma noturno do colégio inicia às 5 horas da tarde e termina às 9 horas da noite. Então, o empregador, se não contar com essa compreensão do empregador, é difícil frequentar esse curso noturno. É assim que atualmente o número de brasileiros residentes no Japão é 260 mil. E já existem as pessoas que moram internamente no Japão, permanentemente no Japão, ou naturalizados. Então, existem os brasileiros que, deixando de ser trabalhador não qualificado, se tornaram os donos de empresas pequenas e médias. Sim, os Nikkei brasileiros que trabalham no Japão têm um ponto forte de língua. Muitos sabem falar português como língua pátria, naturalmente, e sabem falar inglês, e existe um professor de inglês também. Então, através disso, está contribuindo para a internacionalização do Japão e a convivência multicultural do Japão. Por outro lado, aqueles que terminaram a escola primária, ginásio e voltando para o Brasil, entram nas universidades brasileiras. Em nossa organização CIAT tem bolsa de estudo Shoei,
contando com as doações das empresas japonesas. Estamos oferecendo bolsa de estudo até se formar a universidade, mensalmente, um salário mínimo como bolsa de estudo. Então, os Nikkeis se formaram das universidades brasileiras, assim, que é igual, assim, do Japão, se formaram da universidades japonesa, assim, com o conhecimento do Japão, com sabendo língua japonesa e pode atuar brilhantemente na sociedade brasileira. Isso para nós, comunidade Nikkei, eles são realmente uma força muito grande para nós. Então, quando aconteceu o fenômeno de Kasegi, nós esperávamos isso exatamente. Quem viveu no Japão, que voltando para o Brasil e que ajudar e contribuir para a revitalização da comunidade Nikkei no Brasil, se tornando laços que ligam o Japão e o Brasil, sabe falar japonês, português, inglês, então está nos sendo, isso realmente é muito encorajador. Atualmente está avançando a idade de Niseis, assim, no Brasil. E atualmente, terceira geração que estão atuando realmente ativamente na sociedade e que a quarta geração está se tornando adultos. Mas que a lei de controle de imigração é quarta geração, quando uma vez que sai do Japão, que vivia no Japão com pais, não tem problema, quando sai do Japão, e como eu sei, não pode voltar mais para o Japão. Então, essa é a questão de quarta geração. Graças a falecido ex-primeiro-ministro Abe, que receberão consideração que agora tem vaga de 4.000 pessoas para a quarta geração para entrar no Japão, incluindo não só o Brasil, assim, a América Latina. Mas que então deveria ter, durante os 44 anos, deveria ter 15.000, 16.000, mas na realidade somente 141 pessoas entraram com visto a quarta geração no Japão. Isso é muito estranho, então eu sempre dizíamos as condições para obter visto é muito rigoroso demais, mas graças à contribuição, colaboração de todas as pessoas, então o governo vai reexaminar as condições rigorosas para a emissão de vistos para a quarta geração. Então tem várias tentativas para revitalizar a comunidade Nikkei, como ser Nikkeis, né? Então, fortalecimento de laço com o Japão, difusão de cultura japonesa, treinamento no estudo. Então, vamos realizar essas atividades. Nossa bandeira atual é amenizar as condições de emissão de visto para a quarta geração Yonsei, para eles possam trabalhar no Japão sem se preocupar, assim, não importando no período, mas assim tem muitas condições, como não pode levar o familiares, o limite de idade até 35 anos, tem várias limitações. Então, contando com a colaboração de todos e a compreensão do governo japonês, gostaríamos de melhorar essas condições. Então, que os brasileiros que foram ao Japão, 200.000. Os brasileiros que voltaram para o Brasil, 400.000, 500.000. Pode ser que seja, prevendo, talvez seja 600.000, 700.000 que fizeram a viagem de ida e volta entre o Japão e o Brasil nos últimos 30 anos. Então, tendo como eixo essas pessoas, que revitalizar a atividade da comunidade Nikkei, assim, unindo as forças de Genkai, Rengokai, Obunkyo, Enkyo, união de todas as entidades, fortalecendo laços com o Japão e que desenvolver a comunidade Nikkei. Então, esse é nosso forte desejo. Assim, eu gostaria de terminar minhas palavras. Muito obrigado pela atenção.
Professor Ninomiya, muito obrigado. Agora, vamos passar para a sessão de perguntas e respostas. O professor Ninomiya está online, participando do Brasil. Está ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Muito bem. Eu vou ler a pergunta. Gostaria que o professor respondesse as perguntas. Por questão de tempo, nós não vamos poder apresentar todas as perguntas por questão do tempo. Bom, então vamos para a pergunta. Nikkei Jinkai, Nihon Jinkai, que está no Brasil, e o não Nikkei, o relacionamento entre o Nikkei e não Nikkei, para aumentar os membros. Existe a opinião de que devemos receber os não Nikkeis na associação. O que você pensa sobre isso? Sim, desde o início nós já pensávamos isso, desde o começo. Só que no início, de só colocar Nikkeis e os não Nikkeis casados com Nikkeis, no começo tinham esse tipo de organização. Até 40 tinha essa tendência, mas hoje Nikkei casado com não Nikkei, isso já não é mais nenhuma novidade. E o não Nikkei participar na grupo de Nikkei, isso também já não é mais novidade. Então, eu posso entender muito essa pergunta, mas no dia de hoje, o Nikkei já está penetrado na sociedade brasileira. Então, participar na atividade da organização Nikkei, o não Nikkei, então essas preocupações não existem. Muito obrigado. A próxima pergunta. Então, é que na comunidade Nikkei brasileiro, assim, casamento com não Nikkei, você tem a mudança de gerações, jovens, Yonsei e Gosei, e a identidade como Nikkei, será que tem alguma mudança para eles, assim, de outras identidades étnicas, de asiáticas, de outras? Será que tem algumas mudanças? Então, Sansei, Yonsei, até Rokusei, sexta geração, estão confirmados. Então, nesse sentido, na sociedade brasileira, que para se assimilar na sociedade brasileira, está enfraquecendo essa consciência como Nikkei. Então, como nós, assim, muitos Nikkeis, assim, Yonseis, assim, para poderem ir ao Japão sem preocupação, essa é a nossa bandeira, entre estudar, fazer o treinamento no Japão. São muito número limitado das pessoas que conseguem fazer. Então, para trabalhar no Japão, esse sistema de quarta geração, até 5 anos, que, utilizando o sistema de Working Holiday, podem ir para o Japão. Então, não só Yonsei, futuramente, mais e mais, a quinta geração, a sexta geração, poderem ir ao Japão, criar esse tipo de sistema. Esse é o nosso desejo. Se não fizer assim mesmo sendo Nikkeis, assim, com mestiço, então casamento com não Nikkeis está aumentando. Então, o nome de japonês está desaparecendo. Então, o rosto também, que é esse rosto asiático, a fisionomia está mudando. Então, para nós, realmente, esses laços com o Japão, manter laços com o Japão, por isso, estudo de língua japonesa, mangá, pode ser mangá, anime, cosplay, e que, de qualquer forma, ter contato com cultura japonesa, intercâmbio com cultura japonesa, para ser mantido. Então, Japan House foi criado 4 ou 5 anos atrás,
esse é que expôs assim uma cultura moderna do Japão. Então, para os Nikkeis, não Nikkeis, é realmente uma chance para disseminar cultura japonesa. Então, vamos aproveitar ao máximo esses museus e outras coisas para fortalecer os laços. 今お話 Muito obrigado. Como foi citado, a cultura sobre o idioma. Também tem uma pergunta. Na sociedade Nikkei, para dar continuidade à importância do japonês, qual é a importância da língua? Terceira, quarta geração já não consegue falar com naturalidade como primeira e segunda geração. E assim, aos poucos, vai se distanciando do idioma do japonês. Mudar esta tendência, como deve se posicionar o idioma da língua japonesa? Sim, concordo. A cultura japonesa, saber o Japão, incluindo vir trabalhar ao Japão. Se não sabe falar o Japão, vai ter dificuldades para viver no país do Japão. Então, para tanto, o idioma é uma ferramenta. Saber o japonês, por exemplo, o esporte, através do anime, a cosplay, cultura tradicional japonesa, através desses instrumentos ter interesse na cultura japonesa e ter o conhecimento da língua, do idioma. Isso eu acho importante. Agora, para o não Nikkei, estudar sozinho o japonês e fala o japonês, escreve. No meu escritório tem um advogado, ele com o cliente, ele consegue falar japonês, tem uma capacidade não Nikkei. Então, com esforço, ele consegue captar, se capacitar no idioma. Então, se tem o sangue japonês, de várias maneiras, desejamos que eles consigam captar o idioma. Então, as grandes quantidades de associação de Nikkeis também acho que está se esforçando bastante nesse sentido. Muito obrigado. A seguir, aqui é a pergunta um pouco diferente das outras. Então, Pan-American Nikkeijin, que é a Pan-América na América. Mas, por exemplo, assim, Nikkeis que decassegue aqui no Japão, assim, será que tem ligação? Tem algum apoio para os Nikkeis pode associar o Pan-Americano? Então, para ter um esquema que pode ligar, conectar todos os Nikkeis no mundo inteiro. Então, nos Nikkeis residentes no Japão, a entidade está sendo criada, assim que eu penso. Mas como aqui no Brasil, que tem o Bunkyo, o Enkyo, essas entidades a nível nacional, assim, de rede, é que ainda não existe no Japão, entre os Nikkeis residentes, brasileiros residentes no Japão. Pan-American Panam, que é muito, com esforços de muitas pessoas que chegaram no estado atual de hoje. No início, que essa ligação horizontal que tinha os Nikkeis que era contra a ligação horizontal. Então, ligação vertical é ok,
Mas, assim, ligação horizontal na América, por que precisa isso? Na década de 80, quando foi criada a PANA, é que tinha as pessoas poderosas que eram contra disso. Mas hoje em dia não ouvimos essas vozes de contra. Que PANA é que eu já participei várias vezes, que pronunciei várias vezes, e realmente se tornaram assim, uma organização muito grande. Então, as Filipinas, a Manouchi disse, professor, está na Ásia. Então, nessa convenção de Kaigai Nikkei Genkyokai, que a Indonésia e da Europa também os Nikkeis participam nas convenções. Então, essa Associação Kaigai Nikkei Genkyokai, ou essa convenção mesmo, realmente é uma que está ligando todos os Nikkeis no mundo inteiro. Realmente proporcionando oportunidade muito importante para nós. É uma entidade muito importante para nós. ありがとうございました。 Muito obrigado pela resposta. A seguir, sobre o envelhecimento. Temos algumas perguntas. O Nikkei, problemas, questões para solucionar. Uma pergunta bastante abrangente. Pode ser história do brasileiro que está aqui no Japão ou dos japoneses que estão no Brasil. Isso é uma questão muito, muito, muito importante. Na Sociedade Nikkei do Brasil, já tem casas de anciãos no Brasil. Tem a Associação Engo Kyokai, associação que possui algumas instituições. Tem a casa do Ikoi no Sono, tem a escola Kodomo no Sono. Bom, tem várias. Em Santos também tem a casa dos idosos. Então, os Nikkeis no Brasil, que vivem no Brasil, depois dentro que atinge uma certa idade, também existem muitas pessoas que não tiveram boa situação financeira. Então, organização para receber essas pessoas já existe e tem uma casa no Hospital Santa Cruz também. Atendemos gratuitamente anciãos que estão nessas casas de anciãos. Em 95, muitos brasileiros foram para o Brasil. Do Brasil vieram para o Japão, já se passaram 30 anos. Na crise Lima, metade voltou ao Brasil, mas atualmente 200 mil pessoas, os Nikkei, estão vivendo no Brasil, no Japão. Outro dia, a CIAT, que é uma associação de informação para os trabalhadores no exterior, comemoramos, fizemos aqui em Mie, o professor Ozaki, falando sobre o brasileiro, o latino-americano que vive e já está em idade avançada. Fez uma pesquisa. No momento, o atendimento direto a essas pessoas, no momento, não existe. E o grande problema é, quando estava trabalhando, não estava fazendo parte do seguro de previdência social. Teve um acordo de pensão entre aposentadoria entre o Japão e o Brasil, mas não foi possível socorrer essas pessoas. Que, na ocasião, a pensão recuperar a aposentadoria depois daquela aposentadoria que não pagou é muito difícil. Então, no momento, ainda não tem uma solução concreta em relação a essa questão. É uma questão que é um tema muito importante que nós precisamos estudar para o futuro.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui temos mais perguntas, mas como questão do tempo, gostaria de receber a última pergunta, fazer a última pergunta. Então é sobre a identidade Nikkei, que algumas perguntas parecidas. Daqui para frente, o Nikkei, assim, assimilação à sociedade atual, identidade como japonês. Então, como Nikkei é terceira identidade, por exemplo, o Nikkei brasileiro. Então, essa terceira identidade, a formação de terceira identidade seria necessário ou acha que é necessário? Então, se essa formação for necessário, quais são necessários assim de sucessão de culturas? Então, acho que é uma pergunta muito difícil de ser assim respondido. Realmente a resposta depende muito do país, né, região. Sim, realmente em respectivos países. História de Nikkeis, assim, dependendo da sua história, que vai ser diferente. Então, o Museu Nacional de Nikkei nos Estados Unidos, então, Nikkeis dos Estados Unidos, que nós conhecemos os sofrimentos, dificuldades dos Nikkeis durante a guerra, sobre o internamento forçado. Então, para ultrapassar isso, se esforçaram muito os Nikkeis. Então, isso realmente Estados Unidos. Então, isso é muito difícil de se tratar. Isso no caso de Nikkeis americanos. A assimilação da sociedade é muito diferente da nossa situação de assimilação da sociedade brasileira. Filipinas, Indonésia. Esses países, eu não conheço muito bem a sua história, mas em cada país, em muitos casos, com a Segunda Guerra Mundial, que Filipinas, Indonésia e outros países asiáticos, que eles passaram, né, muitas dificuldades. No Brasil, os Nikkeis nos Estados Unidos, aqueles sofrimentos, dificuldades que passados, mas aqui no Brasil, Nisei, e que não experimentaram internamento no centro de internamento. Então, nesse sentido, nós fomos afortunados, mas, então, essa pergunta é terceira identidade. Eu não vou entender muito bem sobre a terceira identidade, mas, assim, mesmo que a fusão de sangue avançar, assim, mesmo que sangue japonês fica enfraquecido, mas é quando uma pessoa tem sua realmente consciência de ser Nikkei, isso é importante. Então, cultura japonesa, que é realmente cultura excelente do ponto de vista do mundo, e que Nikkeis tem valores éticos. Então, pesquisadores que fazem estudos profundamente esses valores, procurar os valores Nikkei através de esporte, aprender a disciplina, ou pode ser que seja assim, imigrantes, não só o Brasil, assim, de ter, assim, ser honesto, sincero, persistência. Esses valores do povo japonês, esses valores éticos, que através disso que conquistaram, assim, confiança na sociedade. No Brasil também, atualmente, dos 2 milhões de Nikkeis existia, né? As pessoas cometeram erros, mas que no Brasil, Nikkeis que não foram presos, né? Menos pessoas presos, assim. Nesse sentido,
valores éticos. Então, esse moral que procurar esses valores, ou sim, de ter interesse na cultura e na língua, isso é compartilhar os valores como Nikkei, como japonês. É assim que penso. Muito obrigada por responder essas perguntas bastante delicadas. Professor Ninomiya, muito obrigado. Então, vamos dar por encerrada essa sessão da abertura da 62ª Convenção. Amanhã nós vamos fazer o encontro com o tema 10 horas aqui no Japão, dividido em 2 sessões, painel de discussão. Com o tema uma comunidade Nikkei sustentável, práticas e realizações. Por favor, pode entrar no Zoom e esperamos a participação de todos. Muito obrigado. Então, hoje damos por encerrado. Muito obrigado pela participação de hoje. Vamos encontrar amanhã. Adeus.